Capítulo 4 Mundo Invisível. Nós tivemos, mundo invisível. Nós te tocamos, mundo intangível. Francis Thompson. Em 1966, o Festival de Mahashivratri, comumente conhecido como Shivatri, se realizou no dia 18 de fevereiro. Quando voltava do café da manhã na cantina, naquele dia tive que caminhar cuidadosamente entre grupos de visitantes acampados no chão. Todas as acomodações estavam repletas, e naquele momento as pessoas faziam de qualquer espaço no chão suas residências temporárias. O conforto é totalmente esquecido pelos indianos em tais ocasiões. Juntei-me à multidão em pé na frente do mandir, a grande construção central. Milhares de pessoas aguardavam Sai Baba aparecer na sacada e dar suas bênçãos matinais. Não demorou muito e a pequena figura de vermelho, com sua volumosa cabeleira arredondada, apareceu. Levantou seu braço abençoado a todos e rapidamente voltou ao seu quarto. Tive a impressão de que ele não estava nada bem. Então, o Dr. Sitharma, que acabara de estar com ele, me informou que a temperatura de Baba era de 42 graus. Suponho que tem algo a ver com Shivlingam, se formando dentro de Sai. É um grande mistério, o médico declarou. Baba, no entanto, passou o dia como se não houvesse nada com ele. Vi-o andando e distribuindo pacotes de cinza sagrada às multidões sentadas no chão, à espera de poder vê-lo pessoalmente ou de conseguir tocar uma pontinha de sua roupa. Então, de manhã, o primeiro dos 2 milagres públicos ocorreu. Aconteceu num grande abrigo aberto, onde milhares de pessoas podiam se sentar no chão tão juntinhas como se fossem sardinhas em lata. Felizmente, me encontrava sentado perto do palco, entre um grupo de fotógrafos. Aqui está o que aconteceu naquela manhã. No palco, há uma grande estátua de Sai Baba de Shirdi, em prata, na sua postura de sentar característica. O Sr. Kasturi apanha uma urna de madeira pequena, cheia de vibhuti. Esta cinza é mantida acima da cabeça da estátua de prata e depois ela é entornada sobre a estátua até que a urna fique totalmente vazia. Sai Baba enfia seu braço até o cotovelo no recipiente e faz um movimento com seu braço, como as mulheres faziam manteiga nos tempos passados. Imediatamente, a cinza começa a brotar outra vez no recipiente e continua assim até que Sai Baba retira seu braço. Depois, coloca seu outro braço e o movimenta. A torrente de cinza começa a cair novamente sobre a estátua. Este processo continua. Baba usando alternadamente seus braços, cinza brotando e entornando enquanto o braço está lá dentro e parando quando o retira. Finalmente, Sai Baba de Shirdi fica totalmente coberto por um grande monte de cinzas. A quantidade de cinza que sai da urna é muito maior do que ela pode conter. Assim, o cerimonial do milagroso banho de cinza termina. Há uma atmosfera de contentamento e alegria ao redor. O rosto do Sr. Kasturi está mais radiante do que nunca. Os movimentos e a maneira de Baba são o ápice de sua graça. Tudo é maravilhoso. Já tendo observado Baba conseguir cinza do nada, não podia estar muito surpreso em vê-lo produzindo grandes quantidades de cinza
de um recipiente vazio. Mas o grande momento do dia estava por vir, e muitas pessoas me falavam disso. Contaram-me que todo ano um ou mais Shivalingam se materializa no corpo de Baba durante esse período sagrado. Ele lança para fora de sua boca os lingams, a fim de que todos vejam. Eles são sempre duros, feitos de cristal claro ou pedra colorida, e algumas vezes de metal como ouro ou prata. Você tem certeza de que ele não os coloca na boca antes de subir ao palco e depois os libera no momento certo? Perguntei. Meus ouvintes me olharam com estranheza e pena. Um deles disse: ele fala e canta por um longo tempo antes que o lingam saia. E além disso, é sempre muito grande para ser mantido na boca enquanto se fala. Ano passado foi tão grande que Baba teve que usar seus dedos para puxá-lo para fora. Seus lábios se esticaram tanto que os lados de sua boca sangraram. Um outro acrescentou: um ano houve 9. Cada um tinha 4 centímetros de altura. Imagine manter na boca tal coisa enquanto pregava por mais de 1 hora. Bem, pense, mesmo que ele retire essas coisas de dentro de si, qual é o propósito? Certamente é um fenômeno milagroso, mas tem algum significado? Que é Shivalingam? Obtive um bom número de respostas diferentes das pessoas no ashram. Mas me pareceu que a explicação mais satisfatória para Shivalingam tenha sido, até o momento, a dada por Dr. I.K. Taime, na Escola de Sabedoria da Sociedade Teosófica em Adyar. Eu podia somente recordar vagamente, porém, mais tarde, quando voltei a Adyar, confirmei vendo minhas anotações. Shivalingam pertence à classe dos símbolos hindus naturais, os quais são comumente matemáticos na forma. Tais símbolos são chamados de naturais porque não somente representam uma realidade, mas, de certa forma, são os veículos reais do poder dentro daquela realidade. O lingam é um elipsoide. Simboliza Shiva Shakti, isto é, o princípio da polaridade primária das forças positivas e negativas, princípio dos opostos onde todo o universo é criado. Porque um elipsoide é usado para simbolizar o princípio da polaridade. Dr. Taime explica-nos da seguinte maneira: a realidade última, o absoluto, ou Brahman, ou Deus, ou qualquer nome que usarmos, não tem polaridade nem pares de opostos. Todos os princípios são equilibrados e harmonizados nele. Portanto, a realidade última é representada pela figura matemática mais perfeita, a esfera. Se o centro ou o ponto focal da esfera se divide em 2, temos o elipsoide. Desta maneira, esta figura dá uma representação simbólica do par primário de opostos, geralmente do harmonioso uno original. E a partir desta primeira dualidade vem toda a manifestação, toda a criação, toda a multiplicidade de coisas do universo. O lingam é, portanto, a forma básica jacente na raiz de toda a criação, assim como Om é o som básico. Colocando em termos hindus, Shiva Shakti emerge de Brahman, o pai e a mãe de tudo aquilo que é. Devemos notar nesta associação que Shiva não é somente um aspecto da tríade divina, o aspecto da destruição-regeneração. É também o Deus Altíssimo, o Pai de todos os deuses, o Logos cósmico.
Como todos os deuses do pensamento hindu, Shiva tem sua consorte, Shakti, ou aspecto feminino, enquanto o aspecto positivo ou masculino representa a consciência, o feminino ou negativo simboliza o poder. Ambos são necessários à criação ou manifestação dos planos da matéria. É significante também que a forma elipsoide ou lingam, que simboliza o princípio, Shiva Shakti, desempenha um papel fundamental na estrutura e funcionamento do universo. Situa-se, por exemplo, na base de toda a matéria dentro do átomo, onde os elétrons aparentemente se movimentam em órbitas elípticas ao redor do núcleo central. Também no nível solar, encontramos os planetas descrevendo não órbitas circulares, mas elípticas em torno do Sol. Algumas pessoas encaram o lingam como um mero símbolo sexual, mas sexo é somente uma das muitas manifestações do princípio de Shiva Shakti inerente ao lingam. O princípio é demonstrado em todos os pares de opostos, e nada pode existir neste universo fenomênico sem seu oposto ou contraste. De fato, o conceito de opostos é básico ao nosso raciocínio nesse nível de consciência. Não podemos conhecer luz sem escuridão, e assim por diante. Assim, dizer que o culto desse símbolo pelo homem se origina inteiramente da adoração fálica primitiva é um erro. O lingam tem conotação muito mais profunda e significante. A palavra em si, no sânscrito, simplesmente significa um símbolo ou emblema, sugerindo ser um símbolo básico e primário. De fato, representado em forma concreta o poder e o princípio fundamental da criação. O lingam é considerado o mais elevado, de fato, representando em forma concreta o poder e o princípio fundamentais da criação. O lingam é considerado o mais elevado objeto de adoração no plano físico. E como tem uma relação matemática verdadeira com a realidade que simboliza, pode permitir aos adoradores sintonizar com aquela realidade. Como exatamente isto acontece, Dr. Taimni o demonstra. É um mistério que só pode ser resolvido e entendido pela íntima realização espiritual de cada um. Não obstante, disse que esse elipsoide sagrado, de pedra ou metal, tem a propriedade oculta de criar um canal entre o homem e o poder divino no plano profundo que ele representa. Através de tal canal, muitas bênçãos, benefícios e condições favoráveis fluirão aos adoradores. Mas o elo místico deve ser estabelecido por alguém com a compreensão necessária dos princípios e o conhecimento das formas do ritual exigido. Será que 30.000 pessoas viajariam por árduas milhas para ver Sai Baba criar uma pedra comum e retirá-la do interior de seu corpo, por mais miraculoso que possa ser? Eu duvido. Mas a pedra a ser criada naquela noite, o lingam, não seria comum. Se situa no âmago da cultura espiritual da antiga Índia. As sombras estavam se alongando, mas a tarde ainda se apresentava muito quente quando saí da casa de hóspedes, me dirigindo para a pequena rotunda chamada Shantivedika, onde tudo iria acontecer. A construção fica a alguma distância em frente do mandir e muito se assemelha aos coretos de algumas cidades ocidentais. É circular,
com piso alto, uma grade baixa e pequenos pilotes mantendo o teto. Não somente os abrigos cobertos se achavam superlotados, mas o caminho que se estendia do coreto ao perímetro do ashram era uma sólida massa de pessoas sentadas. Um guia me levou por entre a floresta de cabeças ao longo do caminho, feito de esteiras de fibra de coco, entre as mulheres à minha direita e os homens à esquerda. Fiquei pensando se conseguiria encontrar um lugarzinho para me sentar. Perto do Shanti Vedika, um espaço fora reservado para os oficiais, discípulos mais íntimos, fotógrafos e umas poucas pessoas com gravadores. Sendo um estrangeiro de pele clara, fui gentilmente colocado lá, mas mesmo esse local privilegiado ficou tão lotado que seria impossível mudar a posição de minhas pernas, já com cãibras. Se tivesse que permanecer ali por mais de 3 horas, como previa, minhas pernas certamente ficariam naquela posição para sempre e teria que ser carregado. Às 6 horas, Sai Baba, acompanhado por um pequeno grupo de discípulos, chegou a Shanti Vedika e logo a seguir os discursos começaram. Vários homens falaram, mas me lembro especialmente de um, Surya Prakasa Shastri, um erudito do sul da Índia. Não que o tenha entendido, pois ele usou integralmente a língua antiga dos Vedas, mas havia algo de atraente em seu rosto enrugado, bom e inteligente, e em seu manto azul celeste. Foi por volta de 8:30 que refletores elétricos poderosos iluminaram o grupo da plataforma, quando Sai Baba se levantou. Primeiro, cantou uma canção sagrada em sua doce voz celestial que nos toca o coração. Em seguida, começou a discursar, como sempre, em tais ocasiões públicas, no dialeto télugo. Os 30.000 ou mais ouvintes pareciam um só, tal o silêncio e a expectativa, até que Baba lhes contou algum caso engraçado ou fez uma piada. Então, um murmúrio de risadas sacudiu aquele campo monolítico de rostos. Na plataforma, o Sr. Kasturi estava ocupado fazendo anotações do que seria publicado mais tarde, em télugo e inglês. Sai Baba falou com muita eloquência por meia hora, quando de repente sua voz parou. Ele tentou novamente, mas só conseguiu um pequeno ruído. Os dirigentes do Bhajan, entre os devotos, sabendo o que estava acontecendo, imediatamente começaram a entoar um conhecido canto sagrado, e a grande multidão os acompanhou. Baba se sentou e bebeu um pouco de água. Várias vezes tentou cantar, mas foi impossível. Em seguida, começou a mostrar sinais de dor real. Se contorcia e virava, colocava a mão no peito, enterrou a cabeça nas mãos, sorveu um pouco mais de água e tentou sorrir, tranquilizando a multidão. O canto continuou fervorosamente, como para apoiar e ajudar Baba a superar o período de dor. Alguns homens ao meu redor soluçavam sem acanhamento, e eu mesmo me emocionei vendo Baba sofrer diante de nós. Não conseguia captar o sentido real do que causava a agonia, e talvez outras pessoas também não pudessem. Mas entender uma coisa com a mente e sentir seu significado nos ossos e no sangue é outra. Dentro de mim, podia sentir que estava mesmo vivenciando alguma coisa profundamente significante para a humanidade. Mas a minha outra parte, cautelosa e racional, não estava mesmo convencida de que um milagre genuíno fosse acontecer. Somente admitia
que ocorresse algo espiritualmente importante. Por isso, em vez de toldar meus olhos com lágrimas de simpatia, os mantive fixos na boca de Baba. Minha atenção toda estava grudada nele, para que não perdesse a saída do lingam. E, de fato, viesse algum dali. Após cerca de 20 minutos ou mais, olhando para seu rosto, enquanto ele se torcia e sorvia e tentava cantar, fui recompensado. Vi um jato de luz verde sair de sua boca e com ele um objeto o qual Baba apanhou com suas mãos que estavam abaixo formando uma concha. Imediatamente segurou o objeto no alto entre o polegar e o indicador para que pudesse ser visto. Um sussurro de profunda alegria correu na multidão. Era um belo lingam verde, e certamente muito maior do que um homem comum pudesse fazer passar pela garganta. Sai Baba o colocou sobre uma lanterna elétrica para que a luz brilhasse através do lingam cor de esmeralda. Deixando-o ali, Baba se retirou. Sunderlal Gandhi, um jovem guia voluntário para o festival, de quem me tornara amigo, retirou-me da multidão. Minhas pernas pareciam um feixe de espaguete, mas ainda assim me conduziram até onde estava hospedado. Toda vez que acordava à noite, podia ouvir a multidão ainda cantando ao redor do lingam iluminado, e somente quando desci de manhã as pessoas estavam se dispersando. Entre elas, encontrei Gabrielle Steyer, que me informou que a maioria das pessoas tinha permanecido durante toda a noite adorando esse símbolo da suprema divindade produzido milagrosamente por seu líder. Shiva é o deus dos yogis, aquele que ajuda o homem a dominar sua natureza inferior e elevá-lo até sua natureza divina. Para tal mudança, primeiro tem-se de subjugar a mente. Disse que a mente se acha, de alguma forma, relacionada com a lua e acredita-se haver um período astrologicamente favorável para que o homem tenha sucesso em transcender sua mente. É justamente nesse período, em fevereiro, que o grande Shivratri acontece. Mas em Prasanthi Nilayam, o festival lunar é duplamente favorável. Não somente as condições astrais estão corretas, mas o símbolo físico, milagrosamente produzido, está lá diante de todos os olhos, um foco de luz intensa para o supremo esforço da meditação. É interessante e apropriado notar aqui que na Uttar Gita, o Senhor Krishna diz que o lingam se origina da palavra lina, que significa unir. Isto porque o lingam torna possível a união do eu inferior com o eu superior e com Deus, com Jivatma e Paramatma. Mais tarde, o Raja de Venkatgiri, um piedoso devoto de Baba, com um bom conhecimento de hinduísmo ortodoxo, me contou que era essencial a realização de regulares e corretos púdias, adoração ritualística, propiciados a tão sagrado símbolo. E como poucas pessoas podiam fazê-lo, a maioria dos lingams de Sai Baba eram desmaterializados, isto é, eles voltavam ao reino do manifesto de onde tinham vindo. Muitos outros devotos confirmaram tal opinião. Vários de meus novos amigos viram o lingam na manhã seguinte à sua criação. Houve muita conversa sobre isto, e comparações foram feitas com os outros espécimes produzidos em anos anteriores. Perguntei o que acontecera a eles e me informaram que alguns eram dados a devotos especiais, mas os outros, bem, ninguém sabia. Passado mais de um ano,
uma seguidora muito sincera me mostrou um belo Shiva Lingam, vindo do corpo de Baba, com o qual ele a tinha presenteado. Ela o carregava sempre cuidadosamente embrulhado num pano e não permitia que ninguém o tocasse. Você não tem que realizar púdias regulares? Perguntei-lhe. Sim, ela replicou. Baba me ensinou o que fazer e eu faço. Não sei por que ele me deu o lingam. Eu não mereço. Eu, no entanto, podia sentir que ela merecia. E Baba, que vê no fundo das pessoas, sabe quem merece. Pude ver bem de perto o lingam de 1966, 2 dias após ter sido produzido. Tinha ido com um grupo pequeno de pessoas para dentro do mandir, onde se realizaria uma das muito cobiçadas entrevistas reservadas com Baba. Estávamos numa sala no andar térreo. Poucos minutos após, Sai Baba entrou e colocou o lingam no parapeito da janela, para podermos examinar. Era verde esmeralda, como tinham aparecido na luz artificial na noite de seu surgimento. O Sr. Kasturi, que presenciara o fenômeno na plataforma do Shanti Vedika, descreveu tudo da seguinte maneira. Um lingam cor de esmeralda, com 8 centímetros de altura, fixo num pedestal com 10 centímetros de largura, que havia se formado dentro do corpo de Baba, emergiu de sua boca para a alegria sem palavras e o alívio do enorme aglomerado. Quando vi o lingam no parapeito da janela, não imaginei que seu grande pedestal também tinha saído da boca de Baba. Depois de termos todos dado uma boa olhada no lingam, mas sem tocá-lo, Baba se sentou numa cadeira e nós nos sentamos no chão, encostados às paredes. Eu estava à sua direita, o mais perto possível. Por um momento, ele conversou de forma ligeira e simples. Perguntou a cada indivíduo o que queria dele e riu de algumas respostas. Ele parecia uma mãe com seus filhos, alegre por lhes dar aquilo que queriam, ansioso por lhes trazer alegria, mas esperando que passassem a querer coisas mais importantes da vida, como os tesouros do espírito. De repente, virou para mim num jeito brincalhão. Se eu der a você alguma coisa, provavelmente a perderá. Não, Baba, não perderei, protestei. Dobrando suas mangas, ele agitou o ar com a mão ao nível de minhas mãos. Podia ver em cima e embaixo, mas ainda não via nada até que virou a mão para cima e um grande anel rutilante surgiu em sua palma. Parecia ouro ou prata. Mais tarde, ele me disse que o metal semelhante à prata era Panchalodja, material sagrado do qual os ídolos de diversos templos são feitos. Fascinado, estendi minha mão para pegá-lo, mas ele riu e o passou na direção oposta. Passou na mão de cada um. Muitos, ao segurarem o anel, fizeram uma reverência antes de passá-lo adiante. Quando voltou até Baba, ele o colocou no meu terceiro dedo. Ficou perfeito. Senti-me lisonjeado, e ainda mais quando eu vi que a figura impressa no anel era Sai Baba de Shirdi. Jamais havia contado a Sai ou a qualquer de seus seguidores a respeito de minha profunda afeição por tal santo. Então, ele podia mesmo ler minha mente? Logo depois, começou a nos separar e conduzir a salas diferentes para que pudéssemos fazer perguntas pessoais. Quando minha vez chegou, ele me falou sobre minha vida e saúde. Parecia ser não somente um pai ou uma mãe, mas a pura essência do parentesco em si, o arquétipo de todos os pais e mães. Era como se uma tépida corrente de amor
brotasse dele e penetrasse até as profundezas de meu ser, derretendo meus ossos. Isso que eu senti deve ser o amor elevado e puro, chamado em sânscrito de prima. O amor, isento de qualquer resquício de egoísmo. O amor que é simplesmente expressão espontânea do Altíssimo, do Divino, do homem. Minha maravilhosa experiência interior coincidiu com o que diversos devotos já tinham me relatado sobre os seus próprios contatos pessoais com o Prima universal, mas individualizado em Baba. Assim, de uma maneira ou de outra, no final de minha primeira visita ao lugar de grande paz, Prashanti Nilayam, comecei a compreender que o homem dos milagres não era um mistificador, tampouco um mágico de rua com um repertório limitado de truques psíquicos para extrair umas poucas rúpias do povo que passa. Sai Baba não pertencia a nenhuma dessas categorias. Que era ele, então? Isto continuou a ser um mistério impenetrável, mas de qualquer forma, um desafio.